pessoal, eu sou a professora Kedma Santos e estou aqui para mais uma aula de matemática. Hoje a gente vai continuar com as questões de grandezas e medidas. Dessa vez nós vamos conversar um pouco sobre medidas de tempo. Antes de a gente começar a nossa aula, eu tenho alguns recadinhos, né? Alguns vocês já conhecem, né? Quem já acompanha as aulas já sabe que existem várias formas de acompanhar as aulas do Educa Recife. Você que ainda não baixou o aplicativo, como você vai fazer? Acessa o QR Code que vai aparecer na sua telinha, já baixa o aplicativo, manda a tua mensagem para mim que eu vou receber ao vivo. Você pode mandar seu recado, você pode participar das aulas, responder aos desafios. Então não perde tempo, certo? Para me ajudar na interação, quem está aqui é a professora Abigail Viana. E aí, professora, tudo bem? Olá, bom dia. Já estou aqui conversando com eles, estão animados. Nathalie, Alice, Miquéas, Samuel, Júlia, todo mundo dando um bom dia. E eu achei interessante que na aula da língua portuguesa, lembra que Caio disse que estava fazendo provas? Sim, lembro. Aí eu perguntei, né, como ele se saiu, e ele disse aqui que ainda não saiu o resultado. Mas vai dar certo, será que ele Caio. fez uma boa prova? Responde pra gente, fez uma boa Responde, prova. Caio. Estamos aqui ansiosas para saber, Estamos né? ansiosas, claro. Bom, você já viu que baixando o aplicativo a sua mensagem chega ao vivo, né? Ah, mas prefere assistir pela TV? Não tem problema. Canal 22.3 TV Nova Nordeste. Essas aulas acontecem ao vivo todos os dias, né? E as reprises acontecem às 18 horas. É isso mesmo. E aí, professora Abigail, ele respondeu... Ele disse que acha que foi bem e ele já lhe fez uma pergunta. Na hora. Será que você hoje vai até meio-dia? Ele está perguntando aqui. Será que eu vou até o meio-dia? E aí, produção? Estão divididas as opiniões. Eu vou tentar estender um pouco mais, mas estamos entre o sim e o não. Está no quase. Estou confusa, estou no quase. Será que daqui para o final do ano eu vou conseguir essa aula até meio-dia, quinto ano? Já estamos até 10h30, né? Já é um passo dado. Vocês já ganharam uma aula a mais, né? Bom, daqui para o final do ano a gente vê se consegue até meio-dia ou não, beleza? Mas vamos retomar aqui. Você já sabe que pode acessar pelo aplicativo. Você já sabe que pode assistir pela TV. Tem mais algum acesso? Claro, você pode ir lá no YouTube, acessar o canal Educa Recife. Essas aulas estão disponíveis para vocês assistirem quantas vezes quiser. Não tem desculpa para não acompanhar as aulas do Educa Recife. E hoje a gente vai conversar sobre o tempo. Para me ajudar na inclusão, para que mais pessoas tenham acesso a essa aula, Kes está aqui fazendo aquele trabalho maravilhoso, né? A interpretação de Libras. Um beijo para todos os intérpretes, né? Eles que fazem as aulas junto com a gente, né? Sem eles, a gente não vai muito para frente, né? Se a gente consegue ir mais longe, é porque o trabalho deles ajuda a gente que é professor também, beleza? Então, vamos começar falando do tempo. Quando a gente pensa na palavra tempo, o que é que vem na nossa mente? Primeiramente, ele não para. O tempo não para, já dizia o cantor, né? O tempo não para. Mas como a gente consegue fazer essa medida? Por isso que a gente vai continuar falando sobre grandezas e medidas, né? Quando a gente fala do tempo, a gente já pode fazer os seguintes questionamentos. Que horas são? Para que queremos saber? Vocês sabem que a gente utiliza o tempo para tudo, né, gente? Hoje, com todos os compromissos que a gente tem,
O tempo, ele é fundamental. E a gente sabe que existe tempo para tudo, né? Você precisa acordar num tempo determinado para poder acordar, tomar o seu café, ir para a escola. Existe o tempo para que seja iniciada a aula no Educa Recife. Existe a hora da merenda. Existe a hora que você precisa descansar. Existe a hora de brincar. Tudo isso envolve tempo. A gente precisa ter esse equilíbrio de tempo para poder cumprir com as nossas atividades. Não é assim que funciona? Eu acho que sim, né? Já começa dizendo para mim, que horas você acorda para conseguir chegar na escola? Para conseguir chegar na sua aula? Para conseguir chegar a tempo de tocar o sinal? Diz para mim. E aí, professora Abigail? Eles estão amando o assunto. Olha! O Caio disse aqui que caiu na prova dele. Vê que coisa boa. O Miquel disse que o tempo não para. Não para. Júlia disse que o tempo não para, ele é infinito. E a Nathalie, inclusive, mandou a hora da mensagem que ela estava assistindo a aula 9h37. Olha Está aí, que vendo a utilidade do maravilhoso. tempo. Vocês estão antenados, né? Vocês estão espertos. É exatamente. A aula de matemática, por exemplo, começa às 9h30. E é importante a gente ter o controle desse tempo, não é isso? Para a gente poder cumprir com todas as coisas. E aí, que horas será que a equipe da produção precisa acordar para conseguir dar conta do Educa Recife? Eita, minha gente, eu achei que acordava cedo, mas a equipe de produção acorda bem mais. Imagine, 4 horas da manhã. Eles merecem a participação de vocês todos os dias aqui, né não? Merece, porque esse empenho todo, acordar às 4 horas da manhã para deixar tudo ok para vocês. Gente, vamos valorizar essa produção, vamos dar palmas, né, para a produção, não é? Palmas demais, equipe maravilhosa. Só que imagine se esse tempo não fosse bem administrado. Será que eles estariam aqui a tempo? Certamente não. E aí, professora Abigail? A Maria acorda às 7h30 da manhã. O Miquel, ele estuda de 9h30, então é no meio da nossa aula que ele está ali estudando. Sim. E o Eliabe está aqui cheio de palminhas, eu creio que é para a produção. Pra Aí produção, o Eliabe mandando com os aplausos para a certeza. produção. E a produção está fazendo assim para você, viu, Eliabe? Olha, maravilhoso. É isso mesmo, minha gente. A gente precisa se organizar. A gente precisa do tempo para conseguir cumprir com as nossas obrigações diárias, né? Mas como a gente faz esse controle de tempo, né? Primeiramente, a gente tem alguns instrumentos, né? Aqui eu já citei, né, que a gente usa o tempo da gente para quê? A gente utiliza para estudar, a gente utiliza para dormir, para trabalhar, para fazer atividades esportivas, não é isso? Para assistir TV. O tempo para não fazer nada, para a gente só ficar sentadinho no sofá, faz parte? Claro que faz. O fato de você não fazer nada não significa que o tempo vai parar. Por isso que a gente não pode ficar muito tempo sem fazer nada, né? A gente está sem fazer nada, mas o tempo ele está girando. Eu tenho algumas atividades aqui, né? Estudar, trabalhar, dormir. Tem gente brigando com o despertador em uma das imagens, né? Às vezes eu entro em conflito com o meu despertador também. Mas quando eu lembro que tenho que estar aqui para dar aula para vocês, logo eu levanto e venho para cá para cumprir com as minhas obrigações, não é isso? Mas como eu tinha falado para vocês, a gente precisa registrar esses tempos, né? Esse tempo. E a gente precisa de alguns instrumentos, né? Vamos lá. Medir o tempo é uma tarefa importante e por isso surgiram relógios analógicos e calendários. Existem várias unidades de medida de tempo, como a hora, o minuto, o segundo, semana, dia, ano, década, século, entre outras. A gente vai focar nas mais tranquilinhas, né? A gente vai falar de hora, a gente vai falar de minuto, segundo, mas claro que os dias do calendário
tem tudo a ver com o nosso tempo, tá? E aí, professora? Me perdoe lhe interromper, que foi um Nada. comentário tão fofo. A Maria disse que a produção, eles são ótimos. Obrigada, produção, a Ana está dizendo, por acordarem Olha tão aí, cedo, muitos né? corações, eu só vou reproduzir Tá o que a certo. produção está Eles fazendo merecem aqui, mesmo. ó. A produção está aqui mandando muitos corações para vocês e você tem razão, eles são maravilhosos, tá? Então a gente tem aqui um instrumento fundamental para a contagem de tempo, o relógio. Na sua casa tem relógio? Eu tenho o meu relógio aqui, onde eu fico controlando o tempo da nossa aula, por exemplo. Existe na minha frente outro instrumento que é o cronômetro, porque eu preciso saber até aonde eu posso ir, porque vocês sabem que eles não me deixam ficar até meio-dia, né? Então a gente tem aqui o relógio. A gente tem o relógio analógico e onde, né, a gente tem os ponteiros, né? Presta atenção. O ponteiro menor são as horas, o ponteiro maior são os minutos e esse ponteiro que gira um pouco mais veloz é o dos segundos, beleza? Vocês sabem ver a hora no relógio analógico? Eu espero que sim, em quinto ano, conto com vocês. Claro, aqui está de 1 a 12. Quando vira os 12, no caso, é porque virou tarde, não é isso? Meio-dia, a partir do meio-dia é tarde. E a contagem volta a acontecer. Já no relógio digital, a gente tem um formato de 24 horas, né? Aí vem meio-dia, 13 horas, 14, 15, 16, até às 0 hora, não é isso? Que é quando o dia muda, tá? E já aproveito para dizer que um dia tem 24 horas, beleza? Aqui eu tenho meu relógio digital, no caso. Aqui eu tenho um cronômetro, né? Normalmente esse cronômetro é usado para tempos específicos. Por exemplo, como eu disse para vocês, eu preciso de um cronômetro para saber quanto tempo de aula eu tenho, para conseguir ficar com vocês o máximo de tempo que der. Mas em atividades esportivas isso é utilizado demais, em corredores, por exemplo. Eita, vamos ver qual é o teu recorde. Você correu melhor ou correu mais ou menos hoje? Depende muito do tempo, né? Quanto menos tempo conseguir completar o percurso, melhor será, né? E para isso a gente usa o cronômetro. Aí a gente tem o calendário, né? Que contam os dias, as semanas, o mês, os anos, não é isso? Calendário. E aqui eu tenho 3 unidades básicas do tempo, que é o que a gente vai focar hoje, certo? Quinto ano. Eu tinha falado para vocês que quando falamos de medida de tempo, a gente tem dia, semana, mês, ano, década, século, não é isso? Mas hoje vamos focar aqui nessas unidades. Por que a gente vai trabalhar com as unidades? A gente sabe que cada coisa que a gente mede, a gente precisa de uma unidade de medida. Só o número, ele não determina nada. Para que a gente consiga medir algo, a gente precisa da nossa unidade de medida para saber o que a gente está medindo de fato. Se eu quero saber o tamanho, medidas de comprimento, que será em metros, já trabalhamos sobre isso. Medidas de capacidade, eu quero medir a quantidade, o volume de algum recipiente. Aí a gente já pensa nos líquidos, litro. A gente conversou também sobre outras medidas também. E hoje a gente vai trabalhar com essas três unidades de medida. Hora, minuto e segundo, onde a gente utiliza como padrão pelo sistema internacional o segundo. 1 minuto, ele vale 60 segundos, ou seja, quando aquele ponteiro que é mais veloz dá uma volta completa,
é 1 minuto, certo? Quando ele dá aquela volta completa é porque se passaram 60 segundos. Você pode contar lá a quantidade de tracinhos que você vai ver que dá 60, beleza? Quando chegamos a 60 minutos, nós temos 1 hora. Presta atenção. 1 minuto, 60 segundos. 1 hora, 60 minutos. E quantos segundos tem 1 hora? 3.600 segundos. Beleza? Tranquilo até aí? Claro que eu vou fazer um cálculozinho para vocês entenderem melhor. Quantos minutos tem 2 horas e 20 minutos? Presta atenção na pergunta, quinto ano. Já coloca no chat se você souber. Eu quero saber quantos minutos. O que é que a gente precisa? Fazer uma conversão. Lógico que essa conversão é só para vocês entenderem sobre cada unidade de medida. Mas com o relógio você consegue muito bem controlar esse tempo, tá? Primeiro vamos converter de horas para minuto. 1 hora é igual a 60 minutos, tá? Aqui, ó. Não são 2 horas que eu vou querer? 2 vezes 60. Então, eu posso dizer que 2 horas é a mesma coisa que 120 minutos. Só que eu ainda tenho mais 20 minutos aqui. Eu só vou fazer uma soma, uma adição. 120 minutos mais 20 minutos, 140 minutos. E aí, professora? O Eliabe respondeu, ele colocou 120. Eu acredito que ele estava falando quando você perguntou quantos minutos tem 2 horas, Sim, não é? Sim. Por isso que ele colocou 120. Correto, 2 né? horas e 120 minutos, exatamente. O que a professora falou é muito interessante, porque às vezes a gente vai fazer uma provinha externa com pressa. Aí só vê 2 horas, aí vai ter lá, viu, a opção 120 para ali pegar. Exatamente. Só que, olha, português, interpretação de texto, olha lá, tem mais 20. Muito bom que você falou. Entenderam, né? Entenderam. Eu já trouxe propositalmente para vocês prestarem atenção. Normalmente em provas, em atividades relacionadas ao tempo, sempre existem essas conversões. Não se estressa. Uma dica, você não pode somar hora com minuto. Se ele quer saber quantos minutos são, você precisa converter as horas em minutos, como eu fiz aqui, ó. 1 hora é igual a 60 minutos. Não são 2 horas? 2 vezes 60, 120 minutos, que é igual a 2 horas. Só que ele me falou aqui, 2 horas e 20 minutos. Então, eu preciso acrescentar os 20. Por isso, 140 minutos. Mas a outra pergunta, agora vamos converter de minuto para segundo. A gente já entendeu que cada minuto vale 60 segundos. Eu tenho 140 minutos por 60. Professora, misericórdia, eu não entendi, foi nada, tenha calma. Eu não disse para você que 1 minuto é igual a 60 segundos. Não foi isso que a gente aprendeu logo no comecinho da aula? Multiplicação simples, ó. Não foi 140 minutos que eu achei, vezes os 60 segundos. Não é isso? É isso mesmo? Será? Gente, vê que maravilhoso. Multiplicação simples, ó. 8.400 segundos. Beleza? E aí? O Miquel está se desculpando pelo Por quê? Mas é o que eu ia dizer, Você acertou. Acertou. E até mesmo se tivesse confundido, às vezes uma pequena dúvida, e faz parte do aprendizado, não é? Exatamente. Quantas vezes a gente está dando aula e percebe alguma falhinha nossa no slide? Exatamente. Somos seres humanos, querido. O importante é que você está participando, está tentando e sempre acerta. Exatamente. Não é? Então gente, faz parte. Não precisa se desculpar, não. Gente, não se estressa. Não se estressa. Se teve dúvida, a gente corrige. Por isso que a interação existe. Teve dúvida, não acertou, não tem problema. Se está errado, a gente conserta. Se está certo, a gente reforça. Tranquilo?
Não se aperreia por causa disso, Miquéias. Está tudo lindo, está tudo maravilhoso. Então, quantos segundos tem 2 horas e 20 minutos? 8.400 segundos. Beleza? Vamos continuar. Eita, minha gente, e agora? Quantas horas tem 210 minutos? E aí? Operações simples, como eu disse para vocês, essas conversões é só para vocês terem noção, tá? É claro que você não vai pegar a hora do seu relógio e vai calcular em segundos, tá? A gente está falando de unidades de medida padrão. Não significa dizer que você vai ter que sempre fazer a conversão para descobrir a hora que você está em segundos. Não tem lógica. Por isso existem os instrumentos de medição para facilitar a nossa vida. Como é que a gente vai fazer? Nesse caso aqui, a gente só precisa, na verdade aqui era 240. Eu coloquei no cálculo, isso foi uma falha de digitação da professora mesmo. É 240 por 60. Por que por 60? Eu não disse que eu queria em horas. Aqui eu tenho minutos, então eu vou dividir por 60, porque eu sei que a cada 60 minutos eu tenho 1 hora, beleza? Fácil, muito simplesinho. Divisão simples, eu vou ter em 240, quinto ano é 240. 240 minutos é igual a 4 horas, beleza? Ali foi uma falha mesmo. Vamos resolver juntos. Agora é com vocês aí do chat, certo? Eu vou fazer a pergunta e vocês vão me responder. Lucas foi realizar sua primeira viagem de avião. Sua viagem teve duração de 3 horas e 30 minutos. Se sua viagem estava marcada para as 13 horas e 15 minutos, a que horas ele chegará ao seu destino? A que horas ele chegará ao seu destino? Ele pegou o voo às 13 horas e 15 minutos. E a duração da viagem foi de 3 horas e 30 minutos. Suponho que ele tenha ido para São Paulo, né? É mais ou menos a média de Recife para São Paulo. Será que foi para lá que Lucas foi? Não sei. Eu quero saber a hora que ele vai chegar ao destino. Será que tem alguém no chat para me responder? Caio só colocou que é fácil, aí a gente está esperando a resposta. É fácil, cadê a resposta? Vamos lá, Caio, manda a resposta. Que bom que é fácil, né? Outros estudantes estavam respondendo outras questões que você vinha falando. Sim. Ariane, Maria, todo mundo. A Ariane que é Eliabe, várias respostas. Tudo que você vai falando, eles já estão respondendo. E a gente está aqui aguardando. Fácil, Caio. Fácil Vamos demais, lá. fácil demais. O voo tem a duração de 3 horas e 30 minutos. O voo saiu às 13 horas e 15 minutos. Que horas ele chegou lá? Fácil demais. Quando eu falo da administração do tempo, é por isso, gente. A gente precisa administrar o nosso tempo para conseguir cumprir com as nossas obrigações, não é isso? E aí, professora? Chegou, sim. Temos, assim, algumas divergências. Vamos ver algumas divergências. Então, Maria respondeu, Nathalie, só que tem aqui gente dizendo 4h15, outros 4h45, e aí? E aí que é muito simples, eu só vou precisar adicionar o tempo de partida ao período da viagem. Que horas ele chegou? 16 horas e 45 minutos ao destino. Muito fácil, não é isso? Muito tranquilinho. Essas questões de tempo são ótimas de resolver. Vamos para mais uma. Sabendo que o filme tem duração de 2 horas e 15 minutos e que a sessão iniciou às 16 horas, que horas será encerrada a sessão? Diz para mim. Suponhamos que eu tenha ido com vocês ao cinema. Fomos juntos, todo mundo do Educa Recife, juntamente com você que está me assistindo agora. E fomos assistir um filme que tem duração de 2 horas e 15 minutos.
sabendo que o filme começou às 16 horas. Ó. Que horas será encerrada a sessão? Que horas? Isso é importantíssimo, porque às vezes a gente não sabe controlar muito o tempo e se atrasa, né? Eita, administrei errado o tempo, não cheguei na hora da escola, não cheguei ao passeio. Por isso que a gente precisa trabalhar e administrar o nosso tempo, beleza? Fácil demais, minha gente. Qual foi a hora da sessão? Começou às 16 horas, com a duração de 2 horas e 15. A sessão encerrou às 18 horas e 15 minutos. E aí, professora? Duas pessoas colocaram 18 e 15 e duas colocaram 18 horas. Eles estão com dificuldade nos minutos. Estão tendo dificuldade nos minutos aí. Presta atenção. Olha os minutinhos aqui. Não esquece dos minutos, que faz toda a diferença, tá? Esqueceram dos 20 minutos da primeira, esqueceram dos 15 agora. Lê a questão direitinho. Interpretação de texto, como a professora Abigail, é importantíssimo, tá? Porque se você colocar 18 horas, vai estar errado, porque a duração do filme é de 2 horas e 15 minutos. Beleza? Tranquilo até aí? Vamos seguindo. O filme que está em cartaz no cinema da cidade tem 2 horas e 26 minutos. Qual é o tempo de duração do filme em minutos? E aí? E aí? Responde para mim. Responde para mim rapidão. Já chegou aqui resposta. Já chegou? O Caio disse 178 minutos, letra B. 178 será, presta atenção, 1 hora tem 60 minutos, joia? Beleza? Só que ele me diz 2 horas, 2 horas tem 120 minutos, mais os 26 minutos, 146 minutos. Quinto ano, presta atenção nas conversões. 1 hora tem 60 minutos. 2 horas, 120 minutos. Mais os 26 que a gente já tinha, 146. E agora, para fechar, eu tenho o meu desafio. Vou deixar na tela, enquanto eu agradeço, né, a professora Abigail Viana, por estar aqui sempre na interação, trazendo a mensagem de vocês. Eu que agradeço, e aqui, como a gente disse, não se preocupem em errar. Errar faz parte do aprendizado. O que importa é que estão aprendendo. Mas muito bom estar com vocês. A interação hoje foi maravilhosa. Olha aí, sempre participativos, né? Sempre maravilhosos. Preste atenção no desafio para eu ir, infelizmente, embora, porque o meu tempo com vocês acabou. Laura caminha 20 minutos todos os dias para ir à escola. Ela precisa chegar às 7h30, hora em que começa a aula. A que horas ela precisa sair de casa para não se atrasar? Que horas ela precisa sair? Se ela leva 20 minutos para chegar. 7h10, 6h50 ou 8h55? Responde para mim lá no YouTube e não me abandona, não esquece e fica aí que tem mais uma aula para vocês. Mas por hoje a aula de matemática acabou. Eu conto com a sua participação numa próxima oportunidade. Fiquem bem, fiquem em paz. Tchau, tchau.